E muita gente me pergunta, né, doutor, como que eu posso fazer a prevenção da miopia? Então, alguns fatores nós não conseguimos modificar, como a nossa genética, né? Por exemplo, os fatores ambientais a gente pode tentar controlar. Então, muito importante não esfregar os olhos, né? Quando sentir coceira, alguma irritação, ao invés de você fazer um movimento de esfregar os olhos, pingar um colírio lubrificante ou até procurar o oftalmologista para ver formas de amenizar esse desconforto. Uma outra forma de aliviar a coceira é fazer compressa com água filtrada gelada ou soro fisiológico gelado. Então você põe um pouquinho molha com soro fisiológico um chumaço de gaze ou de algodão, deixa lá uns 5 minutos e tende a funcionar super bem. Se você for uma pessoa muito alérgica, que tem muita coceira, procurar melhorar o ambiente, né, na sua casa, então evitar coisas que juntem pó, como livros antigos, carpete, cortinas, né, trocar por persiana, trocar o travesseiro de pena de ganso por um travesseiro sintético, né, com uma espuma sintética. Então são algumas medidas que podem melhorar quadros alérgicos, né, e aí dessa forma diminuir o sintoma da coceira ou a necessidade de esfregar os olhos. Outro hábito que pode ser saudável para quem tem miopia é fazer atividades ao ar livre, né, atividades que priorizam a visão de longe, como esportes, né, caminhadas, andar de bicicleta, porque você estimulando o foco para longe, você pode equilibrar, né, a nossa rotina hoje em dia, que é muito baseada nas telas, na tecnologia. E outra forma de prevenção, nem tanto da evolução da miopia, mas de prevenção de perda visual ou de cegueira, é fazer consultas regulares com o oftalmologista. Então, hoje a gente recomenda uma consulta anual até para crianças, né? Então a Organização Mundial da Saúde recomenda que a criança passe uma vez por ano, pelo menos uma vez a cada 2 anos, né? Na infância, o mínimo aceitável de consultas, né? A infância a gente considera do nascimento até os 7 anos de idade. São 3 consultas, né, nesse período, que é o período em que está em formação o sistema visual da criança, né? Então, nessa fase, se tiver um defeito de grau que não seja corrigido com óculos, né? Um defeito de alinhamento dos olhos, um estrabismo, né? O olho desviado. Se esse olho que está desviado, com pior visão, não for estimulado com óculos ou até com exercícios, né? Esse olho ele pode ficar com uma deficiência definitiva, né? Então, após os 7 anos de idade, mesmo com o tratamento de óculos, essa visão não vai mais ser recuperada. Além dessa prevenção na infância, na fase da adolescência e fase adulta, uma vez por ano. Por que é importante o acompanhamento anual? Porque na consulta a gente não vê só a visão e o grau do paciente. Então o oftalmologista ele vai analisar o segmento anterior do paciente, né? Vai examinar a córnea, a superfície ocular, ele vai ver as estruturas intraoculares, né? O cristalino, o vítreo, a retina, né? O nervo óptico. Então ele vai medir a pressão do paciente, né? Fazer um exame de fundo de olho e dessa forma, né? A consulta oftalmológica talvez até seja mais importante essa avaliação global do olho do paciente do que propriamente a avaliação do grau, né? Tudo é importante, mas a consulta ela se torna uma oportunidade, né, do paciente e do médico diagnosticarem doenças que muitas vezes são silenciosas, como o glaucoma, né, que é a segunda maior causa de cegueira irreversível, a retinopatia diabética, a catarata, dentre tantas outras.